E aí pessoal, eu professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tema da aula de hoje é matemática discreta. Esse assunto ele não é um assunto de cálculo numérico, mas ele tem a ver principalmente com essa parte de números de ponto flutuante, números de ponto fixo e erros de arredondamento, tá certo? Então aqui é o roteiro da aula de hoje, falar um pouco sobre a motivação, dar algumas definições e propriedades, falar sobre conjuntos numéricos e quais são as aplicações em computação e conclusão. E a motivação é essa. Quantos números será que existem nos principais conjuntos numéricos? No conjunto dos números naturais, no conjunto dos inteiros, no conjunto dos racionais e no conjunto dos reais? Outra pergunta que a gente pode se fazer é: qual será o número real que vem depois do zero? É o número 1? É o número 0,1? É o 0,01? É o 0,000001? Qual é o número que vem depois do zero? Qual é o número real que vem depois do zero? Como é que a gente lida com o infinito? A gente sabe que esses conjuntos têm uma quantidade infinita de números, mas como é que a gente lida com esse infinito? E eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, contínuo, o que realmente é o contínuo? E aquilo que não é contínuo, o que é? Então a gente vai tentar responder essas perguntas hoje. E para responder essas perguntas, a primeira definição que a gente tem é essa definição de cardinalidade de um conjunto. A cardinalidade é a quantidade de elementos do conjunto. Então, por exemplo, esse conjunto A ele tem 4 elementos, 1, 9, 15 e 18. Então a cardinalidade de A é 4. A cardinalidade a gente representa com essas duas barras com o nome do conjunto dentro. Então, o conjunto B, que tem os números inteiros de 1 até 10, a cardinalidade dele, do conjunto B, é 10. O conjunto C, que tem os elementos que vão de 0 até 10, tem 11 elementos. Então, a cardinalidade de C é 11. E o D, que é o conjunto vazio, a cardinalidade dele é 0. E se a gente passar para conjuntos infinitos, como é que fica? Bom, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tem uma quantidade infinita de números. O conjunto dos números inteiros também tem uma quantidade infinita de números. O conjunto dos números racionais, a cardinalidade também é infinita. E o conjunto dos números reais, a cardinalidade também é infinita. E vamos falar um pouco sobre o infinito. Vamos começar com os números naturais, com esses conjuntos dos números naturais. A gente sabe que a cardinalidade dos conjuntos naturais é infinita. E o conjunto dos números naturais pode ser dividido em pares e ímpares. Então, o conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, também tem uma quantidade infinita de elementos. E o conjunto dos números ímpares, 1, 3, 5, 7 e assim por diante, também tem uma quantidade infinita de elementos. A gente sabe, tem algumas propriedades, a gente sabe que o conjunto dos números naturais ele é a união do conjunto dos pares com o conjunto dos ímpares. A gente sabe que o conjunto dos pares está contido no conjunto dos naturais e o conjunto dos ímpares também está contido no conjunto dos naturais. E a gente sabe que não existe nenhum número que seja ao mesmo tempo par e ímpar. Portanto, a interseção do conjunto dos pares com o conjunto dos ímpares é vazia. A gente sabe, assim, intuitivamente, que a quantidade de elementos do conjunto dos pares é igual à quantidade de elementos do conjunto dos ímpares. Ou seja, a cardinalidade do conjunto dos pares é igual à cardinalidade do conjunto dos ímpares. E a gente sabe que, já que o conjunto dos naturais é a união dos pares com os ímpares e que a interseção é vazia, existe essa propriedade de que a cardinalidade do conjunto dos números naturais é igual à cardinalidade do conjunto dos pares somado com a cardinalidade do conjunto dos ímpares. Só que aí a gente começa a se perguntar: o conjunto dos pares tem infinitos elementos. O conjunto dos ímpares também tem infinitos elementos. Se eu somar infinito com infinito, isso dá 2 infinito? Ou seja, a cardinalidade do conjunto dos naturais é infinito ou é 2 infinito? A cardinalidade do conjunto dos naturais é maior do que a cardinalidade do conjunto dos pares? A cardinalidade do conjunto dos naturais é maior que o conjunto dos ímpares? Ou é tudo infinito a mesma coisa? Tudo mesmo infinito ou são infinitos diferentes? Então a gente começa a se perguntar esse tipo de coisa. E para responder essa pergunta, a gente tem uma outra definição, que é de conjunto contável ou conjunto enumerável. Um conjunto ele é contável ou enumerável se os elementos do conjunto podem ser colocados um atrás do outro. Por exemplo, o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, eu tenho um primeiro número, que é o 0, e todos os outros podem ser colocados atrás dele. Então, esse conjunto é um conjunto que pode ser enumerado ou que pode ser contado. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim por diante. E uma das propriedades é que todos os conjuntos finitos são contáveis ou são enumeráveis. Todo conjunto finito eu posso dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto e eu posso dizer também quem é o último, inclusive. Já o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto que também é contável. Eu consigo dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, mas eu não consigo dizer quem é o último. Então, apesar dele ser contável, ele é infinito. A cardinalidade do conjunto dos naturais é infinita, mas ele é contável. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, e assim por diante. Uma outra propriedade é o seguinte, uma outra propriedade de conjuntos contáveis ou conjuntos enumeráveis é o seguinte:
qualquer que seja o conjunto infinito A, ou seja, o conjunto A de cardinalidade infinita, se eu conseguir fazer um mapeamento do conjunto dos naturais para o conjunto A, de forma que para cada elemento natural existe um elemento de A, ou seja, eu tenho natural 0, então eu tenho o elemento A0. Eu tenho o natural 1, então eu tenho o elemento A1. Eu tenho o natural 2, eu tenho o elemento A2 e assim por diante. Ou seja, para cada número natural existe um elemento de A. E se esse mapeamento englobar todos os elementos do conjunto A, isso quer dizer que os dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Ou seja, a cardinalidade de A é igual à cardinalidade do conjunto dos naturais, que também é igual a infinito. Ou seja, se eu conseguir fazer uma função, que essa função leve elementos do conjunto dos naturais para o conjunto A, de forma que essa função seja uma função sobrejetiva, ou seja, que engloba todos os elementos do conjunto A, então os dois elementos têm a mesma quantidade, os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Para cada elemento natural, existe um elemento de A. Sobre essa perspectiva, vamos olhar os conjuntos dos números pares e o conjunto dos números ímpares. O conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. O conjunto dos números pares, olha só, eu consigo dizer quem é o primeiro, que é o 0, e eu consigo dizer quem é o segundo, que é o 2, quem é o terceiro, que é o 4, quem é o quarto, que é o 6 e assim por diante. Ou seja, o conjunto dos pares é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Perceba que, para cada natural, existe um número par. E essa função sobrejetiva ela é feita da seguinte maneira. Eu pego um número natural, eu multiplico ele por 2 e eu tenho um número par. Então, se eu pegar o número natural 0 e multiplicar por 2, eu tenho 0. Se eu pegar o número natural 1 e multiplicar por 2, eu tenho 2. Se eu pegar o número natural 2 e multiplicar por 2, eu tenho o par 4 e assim por diante. Para cada número natural, eu pego aquele número e multiplico por 2, eu tenho um número par. Ou seja, essa função, esse mapeamento é uma função do conjunto dos naturais para o conjunto dos números pares. E, claramente, essa função vai englobar todos os números pares. Não vai ficar nenhum número par de fora. Ou seja, para cada número natural, existe um número par. Ou seja, a quantidade de elementos do conjunto dos pares é igual à quantidade de elementos do conjunto dos naturais. A cardinalidade do conjunto dos pares é igual à cardinalidade do conjunto dos naturais. E o mesmo vale para o conjunto dos ímpares. A cardinalidade dos ímpares, que era igual à cardinalidade dos pares, também é igual à cardinalidade dos números naturais. Ou seja, os conjuntos dos naturais, dos pares e dos ímpares têm exatamente a mesma quantidade de elementos. A mesma quantidade de elementos. Apesar de serem elementos diferentes, a quantidade de elementos é a mesma. Ou seja, de maneira informal, a gente pode dizer que infinito mais infinito não é 2 infinito. Porque 2 infinito também é infinito. Então, infinito mais infinito é infinito. Então, o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares, os dois têm a mesma cardinalidade, têm a mesma quantidade de elementos do conjunto dos números naturais. Então, isso evidencia uma propriedade, que é a seguinte. A união de conjuntos enumeráveis também é enumerável. Ou seja, se eu tenho um conjunto A, que ele é enumerável, e eu tenho um conjunto B, que também é enumerável, então o conjunto C, que é a união dos dois, também vai ser enumerável. E se os dois forem infinitos, ou, na verdade, se algum dos dois conjuntos, A ou B, tiver uma quantidade infinita de elementos, então o conjunto C, que é a união, também vai ter uma quantidade infinita de elementos. E essa enumeração a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu tenho um conjunto A, que é enumerável, então eu tenho A0, A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Eu tenho um conjunto B que também é enumerável, então eu tenho B0, B1, B2, B3 e assim por diante. E o conjunto C vai ser a união dos dois. Como é que eu faço para enumerar o conjunto C? Eu pego um elemento do conjunto A e um elemento do conjunto B. Ou seja, o conjunto C vai ser formado pelos elementos A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3 e assim por diante. Ou seja, eu consigo dizer quem é o primeiro e eu sempre consigo dizer quem é o próximo. E dessa maneira, eu consigo fazer uma enumeração do conjunto C. Logo, o conjunto C também é enumerável, apesar dos três serem infinitos, tá? Tem uma quantidade infinita de elementos. E isso é bem claro no conjunto dos números naturais, por exemplo. Onde eu tenho um conjunto dos números pares, que é enumerável, eu tenho um conjunto dos números ímpares, que também é enumerável, e o conjunto dos números naturais, que também é enumerável, ele é formado pela união dos pares com os ímpares, onde eu vou pegando justamente um elemento par e um elemento ímpar. Um elemento par, um elemento ímpar, um elemento par, um elemento ímpar, e assim por diante. Uma outra propriedade é que qualquer subconjunto de um conjunto enumerável também é enumerável. Ou seja, se eu tenho um conjunto A, que ele é enumerável, e eu tenho um certo conjunto B, que ele é subconjunto do A, então B é enumerável. E se o conjunto A
tem uma quantidade infinita de elementos, então o conjunto B também pode ter uma quantidade infinita de elementos. Uma outra propriedade, vamos falar agora um pouco sobre números inteiros. O conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros, a gente está acostumado a ver ele da seguinte maneira, onde eu tenho os, digamos assim, naturais com sinal negativo antes, e eu tenho o 0 e depois o conjunto dos números naturais com positivo. Então eu tenho, eu começo lá do menos infinito, aí eu venho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e eu continuo para o mais infinito. Será que esse conjunto dos números inteiros ele é enumerável? E a resposta é sim, o conjunto dos números inteiros é enumerável. Eu consigo dizer quem é o primeiro, é o 0. E aí os outros números, eu vou pegando sempre um positivo e um negativo. Aí eu tenho então 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5 e assim por diante. Ou seja, eu consigo fazer uma enumeração. Eu consigo dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto e assim por diante. Logo, a quantidade de elementos do conjunto dos inteiros é igual à quantidade de elementos do conjunto dos naturais. Os dois têm a mesma cardinalidade. Apesar de terem elementos diferentes, a quantidade de elementos é exatamente a mesma. E o conjunto dos números racionais? Será que esse conjunto ele é enumerável? Bom, o que é o conjunto dos números racionais? É um conjunto que contém os números que podem ser escritos na forma de fração irredutível, ou seja, na forma p dividido por q, onde p e q são números inteiros. Será que é possível enumerar o conjunto dos números racionais? Ou seja, será que é possível dizer quem é o primeiro e dizer quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto? Eu consigo colocar os números racionais um depois do outro? E a verdade é que sim, eu consigo fazer isso, da seguinte maneira. Vamos primeiro tratar dos racionais positivos. Tá? Então eu consigo montar essa tabela onde em cada coluna da tabela, em cada elemento da tabela é um número racional. E para cada coluna eu vou aumentando o denominador e em cada linha eu aumento o numerador. E aí depois o que eu faço? Eu tiro aqueles elementos que não são irredutíveis. E aí eu fico só com os elementos irredutíveis. Logo, esse conjunto que eu estou mostrando aí tem todos os números racionais positivos. E aí eu faço a enumeração dessa maneira que está aí, com essas setas. Então o primeiro elemento vai ser o elemento 1 dividido por 1. O segundo elemento é 1 dividido por 2. O terceiro é 2 dividido por 1. O próximo elemento é 1 dividido por 3. Depois 3 dividido por 1. Depois vai ser 1 dividido por 4. 2 dividido por 3. 3 dividido por 2. 4 dividido por 1. E assim por diante. Ou seja, o conjunto dos números racionais positivos, eu consigo fazer essa enumeração. Eu consigo dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto e assim por diante. Eu posso usar essa enumeração dos racionais positivos para fazer a mesma enumeração, só que agora dos racionais negativos, só colocando um menos antes. Então, menos 1 dividido por 1, menos 1 dividido por 2, menos 2 dividido por 1 e assim por diante. E o conjunto dos números racionais é a união do conjunto com zero, com o conjunto dos racionais positivos, com o conjunto dos racionais negativos. Ou seja, o conjunto dos racionais é a união de três conjuntos enumeráveis. Logo, o conjunto dos racionais também é enumerável. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cardinalidade do conjunto dos racionais é a mesma cardinalidade dos inteiros, que é a mesma cardinalidade dos naturais. Apesar de ter números diferentes, a quantidade de elementos é exatamente a mesma. E todos eles são infinitos. E aí vamos falar agora do próximo conjunto, que é o conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? É aquele conjunto de números formados com casas decimais, onde pode ser que eles tenham uma quantidade infinita de casas decimais, mas esse número não necessariamente pode ser escrito como uma forma de fração irredutível. Ou seja, esses números reais não necessariamente têm dízima periódica. Eles não têm necessariamente uma certa repetição de padrões das casas decimais, tá certo? E a verdade é que o conjunto dos números reais não é enumerável. E a gente vai provar isso por contradição ou por redução ao absurdo. Como é que funciona a prova por contradição? A gente dá uma suposição, faz certos passos lógicos e verdadeiros até a gente chegar no absurdo. Então, se a gente chega no absurdo, é porque aquela suposição estava errada. E a minha suposição vai ser que o conjunto dos números reais é enumerável. E o absurdo é que eu vou encontrar um número real que está fora da enumeração. A forma como a gente vai começar essa prova, essa demonstração é da seguinte maneira. Se o conjunto dos números reais é enumerável, então o subconjunto de elementos que vai de 0 até 1 também é enumerável. De números reais que vai de 0 até 1 também é enumerável. Onde a gente está pegando o intervalo que inclui o 0, mas que não inclui o 1. Ou seja, é maior ou igual que 0 e menor do que 1. Então, se esse intervalo que vai de 0 até 1, ele é enumerável, então eu conseguiria fazer uma ordem dos elementos
de forma que englobasse todos os elementos que estão entre 0 e 1. Só que o que a gente vai fazer é criar um elemento que ele está entre 0 e 1, mas ele está fora da enumeração. Mas a minha suposição era que essa enumeração continha todos os elementos, mas eu vou criar um número que está fora. Logo, essa minha suposição está errada. E a suposição era que o conjunto dos números reais era enumerável. Logo, ele não vai ser enumerável. Então, essa vai ser a nossa suposição. Suponha que existe uma enumeração. Então, eu tenho o primeiro número, que é 0, dígito 1, dígito 2, dígito 3 e assim por diante. O segundo número é 0, vários dígitos. O terceiro número é 0, vários dígitos. O quarto número é 0, vários dígitos e assim por diante. Onde eu tenho uma quantidade potencialmente infinita de dígitos à direita da vírgula. Onde cada dígito vai ser um dígito 0, vai ser um número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então suponha que existe essa numeração de elementos do conjunto que vai de 0 até 1 e que essa numeração englobe e contenha todos os elementos desse intervalo que vai de 0 até 1. O que a gente vai fazer é criar um número novo que está entre 0 e 1, mas que não está nessa enumeração. E a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar um dígito de cada número e vai pegar aquele dígito e somar com 1. Só que se aquele dígito for 9, a gente reinicia para o 0. Como assim? Suponha que existe uma numeração qualquer. São esses números que estão nessa numeração. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Do primeiro número da numeração, eu vou pegar aquele dígito e somar com 1. Então era 0,1. Então eu vou pegar o número novo que eu vou criar, vou pegar aquele 1, vou somar com 1, vai ser 0,2. Do segundo número, eu vou pegar o segundo dígito, que é um 7, e eu vou somar com 1. Então o número novo vai ser 8. Do terceiro número, eu vou pegar o terceiro dígito, que aqui por acaso também é 3. Vou pegar aquele terceiro dígito, somar com 1, vai dar o número 4. Do quarto número da enumeração, eu vou pegar o quarto dígito, que aqui é um 9. Então pela regra do 9 mais 1, na verdade eu vou para o 0. Do quinto número, que eu vou pegar o quinto dígito, que aqui é o número 2. E aí eu pego esse número 2, somo com 1, e vai ser esse número 3. Esse número novo que eu acabei de criar, ele tem infinitos dígitos, porque na enumeração existiam infinitos elementos, então eu vou ter uma quantidade infinita de dígitos. Porém, esse número ele não está na enumeração. Esse número novo não está naquela contagem, porque esse número novo ele é diferente de todos os números, pelo menos em um dígito. Logo, ele vai ser diferente de todos os números, logo, ele não está na enumeração. Mas a minha suposição era que aquela enumeração tinha todos os números. Então, novamente, a minha suposição era, existia uma enumeração, e essa enumeração do intervalo de 0 até 1 continha todos os números de 0 até 1. Porém, eu consigo criar, qualquer que seja a enumeração, eu consigo criar um número novo que está dentro do intervalo, portanto, ele deveria estar dentro da enumeração, pela minha suposição, mas ele está fora da enumeração. Ele é diferente de todos os números que estão dentro da enumeração. Logo, é impossível enumerar um intervalo que vai de 0 até 1. Portanto, é impossível enumerar o conjunto dos números reais. Logo, apesar do conjunto dos números reais ter uma quantidade infinita de elementos, a cardinalidade dos reais é maior que a cardinalidade dos naturais. O infinito dos reais é maior que o infinito dos naturais. Então eu não consigo dizer qual é o número que vem depois do 0, não consigo dizer qual é o número que vem depois do 1. É impossível fazer isso, porque o conjunto dos números reais não é enumerável. O conjunto dos números reais ele é a união dos números racionais com os números irracionais. A gente sabe que o conjunto dos racionais é enumerável. Logo, o conjunto dos números irracionais é não enumerável. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que existem infinitos diferentes. Existe um infinito que é o infinito análogo aos naturais, que é o que a gente chama de infinito discreto, que são conjuntos que têm a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Existe um outro infinito, maior ainda, que é o infinito análogo aos reais, que a gente chama de contínuo. Ou seja, a cardinalidade dos reais, todo conjunto que tem a mesma cardinalidade dos reais, a gente chama de conjunto contínuo. E para dar nomes a esses infinitos diferentes, a gente chama a cardinalidade dos naturais de Aleph 0, esse símbolo que está aí, Aleph, e a cardinalidade dos reais a gente chama de Aleph 1. Então são infinitos diferentes, existem de fato infinitos diferentes. E normalmente a gente está acostumado a ver a hierarquia de conjuntos dessa maneira. Então eu tenho o conjunto dos números naturais, que é dividido em conjunto dos pares e dos ímpares. A gente imagina que o conjunto dos inteiros é maior, no sentido de que tem mais elementos do que o conjunto dos números naturais. Tem uma quantidade maior de elementos do que o conjunto dos números naturais. A gente imagina que a quantidade dos racionais tem uma quantidade maior de elementos que os inteiros, mas na verdade todos esses conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. São elementos diferentes, mas a quantidade de elementos é a mesma. E aí sim, para os reais, aí sim a gente tem uma quantidade maior.
O infinito dos reais é maior do que o infinito dos racionais, dos inteiros, dos naturais, dos pares e dos ímpares. E também é igual à quantidade ao infinito dos números irracionais. O conjunto dos irracionais também é um conjunto contínuo. Então, qual é a consequência disso aqui para a gente na computação? É que existem conjuntos numéricos que têm uma quantidade infinita de números, porém o computador tem uma quantidade finita de memória. Então é impossível armazenar esses conjuntos no computador. Então o que a gente vai fazer é pegar subconjuntos finitos desses conjuntos infinitos e tentar armazenar no computador esses subconjuntos finitos. Ou seja, eu tenho um conjunto infinito e eu quero pegar um subconjunto finito. Existe um processo chamado de discretização, que é uma primeira etapa disso, que é, dada uma função contínua, eu discretizo aquela função, eu pego uma representação discreta daquela função contínua. E essa representação tem que ser uma boa representação do conjunto todo. Apesar dele ser discreto, ele não vai conter todos os elementos, ele tem que ser uma boa representação do conjunto original. Essa boa representação pode ser que seja uniforme ou pode ser que seja não uniforme, dependendo do tipo de dados que está sendo representado. Por exemplo, vamos pegar aqui o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é um conjunto discreto, porém ele é infinito. Mas no computador a gente armazena só um intervalo finito desses números naturais. Então se eu estiver trabalhando, por exemplo, com 8 bits, eu vou guardar o subconjunto de números naturais que vai de 0 até 2 elevado a 8 menos 1. Se eu estiver trabalhando com 64 bits, por exemplo, eu vou pegar o subconjunto de números naturais que vai de 0 até 2 elevado a 64 menos 1. Se eu estiver trabalhando com números inteiros, eu já preciso trabalhar com números negativos, eu preciso poder armazenar números negativos. Então se eu estiver trabalhando com, por exemplo, 8 bits, eu vou armazenar os números inteiros que vão de menos 2 elevado a 7 até 2 elevado a 7 menos 1. Se eu estiver trabalhando com 8 bytes ou 64 bits, eu vou armazenar o subconjunto que vai de menos 2 elevado a 63 até 2 elevado a 63 menos 1. Se eu estiver trabalhando com números reais, existem duas maneiras de armazenar, que são os números de ponto fixo e os números de ponto flutuante. E a diferença entre eles é que o número de ponto fixo utiliza uma discretização uniforme do conjunto dos números reais, enquanto que o número de ponto flutuante ele utiliza uma discretização não uniforme do conjunto dos números reais. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo disso, tá? E como é que como é que o sistema de ponto flutuante utiliza forma esses números essa discretização não uniforme? Como o conjunto dos números de ponto flutuante o sistema de ponto flutuante utiliza a notação científica, isso quer dizer que ele vai ter elementos mais próximos do zero do que o sistema de ponto fixo. Ele vai ter muitos elementos perto do zero, mas elementos já distantes do zero ele não se preocupa tanto assim. Ele se preocupa um pouco melhor do que o conjunto do que o sistema do ponto fixo para armazenar esses números mais próximos do zero. E o que é isso de discretização uniforme e não uniforme? Suponha que eu tenho essa função, que é um conjunto contínuo, que é uma função periódica, um seno, um cosseno, alguma coisa assim, e eu pego essa discretização aqui. Ou seja, eu pego esses elementos, que é uma discretização uniforme, ou seja, eles são igualmente espaçados, e eles, por acaso, eu tenho uma quantidade pequena de elementos, então eu consigo ver que ele está pegando só esses elementos que estão no topo dessa função periódica. E aí o que acontece? Essa discretização dessa função contínua, ela não é uma boa discretização, porque ela é uniforme, e se eu olhar só essa discretização, me parece que a função original era essa daqui, uma função reta. E na verdade ela era uma função periódica. Então essa discretização uniforme não é uma boa discretização para aquela função periódica. Então vamos voltar aqui. Se eu tenho essa função periódica, talvez uma discretização melhor fosse essa discretização não uniforme. É uma discretização que dá foco em regiões onde não há tanta linearidade, onde há partes que não são retas, ou seja, partes onde tem maior curvatura, é onde essa discretização não uniforme vai focar, tá? Então eu tenho uma discretização, eu tenho uma quantidade de pontos discreta, uma quantidade discreta de pontos, onde esses pontos estão mais focados em regiões de maior interesse dessa função, que são justamente as regiões onde tem curvatura. Regiões onde não tem curvatura, ele não tem tanto foco assim. E aí o que eu faço? Já que eu tenho um subconjunto discreto, eu posso pegar dois elementos consecutivos, né? Eu posso dizer que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Eu posso pegar dois elementos consecutivos e traçar retas entre dois elementos consecutivos. Então, traçando as retas entre dois elementos consecutivos, isso me traz uma característica da função original, não exata, nunca vai ser exata, porém ela vai ser bem aproximada da função original. Então essa discretização não uniforme ela é melhor, nesse caso aqui, do que a discretização uniforme que eu mostrei anteriormente. Então, sempre que a gente vai fazer uma discretização,
A gente tem que ver qual é a quantidade suficiente de pontos e se a gente vai fazer essa discretização de maneira uniforme ou não uniforme, onde a discretização uniforme eu tenho pontos igualmente espaçados e a discretização não uniforme, ou também chamada às vezes de adaptativa, eu tenho mais pontos em regiões de maior interesse daquela função ou daquele conjunto. Tá? E aqui com isso a gente encerra a aula de hoje, onde eu dei primeiro algumas definições de propriedades, principalmente de cardinalidade e de enumeração, e falei também sobre a união de conjuntos enumeráveis. A gente viu a diferença entre conjuntos enumeráveis e não enumeráveis, principalmente conjuntos infinitos, né? Onde os conjuntos enumeráveis infinitos são chamados de discretos e conjuntos não enumeráveis infinitos são chamados de contínuos, que é o caso dos números reais. E depois, finalmente, a gente fala um pouco sobre discretização de conjuntos e de funções. Aí assim a gente termina a aula de hoje. Obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!